gente, continuando nossa resolução da FUVEST 2021, dos exercícios específicos de física da segunda fase, a gente vai para o exercício 2, depois de um longo exercício 1. O exercício 2 tem um desenhinho que, olhando assim diretamente, não dá para entender muito bem o que é, né? Aí a gente lê para entender que desenho é esse. Ele fala que o modelo simplificado de uma panela de pressão, isso é uma panela de pressão, olha só que desenho claro de uma panela de pressão. Consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com a borda emborrachada que previne a saída do vapor. No centro da tampa, sobre um orifício de área azão, repousa uma válvula de massa eminho, que é o vermelho, que pode se deslocar verticalmente sem atrito e que impede que a pressão P interna à panela ultrapasse um valor limite. A pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local de operação da panela são, respectivamente, P0 e G. Então, pressão atmosférica é P0, aceleração da gravidade é G. Letra A. Liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula no instante em que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. Note a DOT, considere que a área blá 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 é desprezível frente à área A. Ok. Então, vamos desenhar. Lembra, não adianta nada fazer o desenho das forças no enunciado. Quem vai corrigir não vai olhar seu enunciado. Seu enunciado é folha de rascunho. A pessoa que vai corrigir só vai olhar o quadrinho de resolução. Então, você tem que copiar a válvula lá no quadrinho de resolução e desenhar as forças lá no quadrinho de resolução. Então, vamos desenhar a válvula lá no quadrinho de resolução e vamos fazer as forças que agem sobre ela. Primeiro de tudo, ela tem massa. Se tem massa e tem gravidade, tem peso. Tem o peso da válvula. Vou chamar de P, que é exercido pela Terra, né? O peso da válvula, então. Aí a gente deixa claro embaixo o que significa a forcinha que a gente desenhou para falar, olha, eu sei que força que é essa, não estou inventando. Além disso, tem muitas outras forças agindo aí nessa situação. A gente tem uma outra força que também é para baixo. Lembra que ele falou que tinha pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera faz para baixo. Então, essa pressão tem uma força correspondente. Lembra que pressão é força dividido pela área? Então, a gente teria uma força atmosférica, que seria a pressão atmosférica vezes a área. Como ele chamou a pressão atmosférica de P0, vou chamar essa força atmosférica de F0. E aí embaixo eu explico o que é, né? Uma força atmosférica que está relacionada com a pressão atmosférica, que é o P0. Ok. Temos duas forças agindo para baixo. Essas são todas as forças? Não. Primeiro porque não ia dar para estar em equilíbrio com duas forças para baixo e ninguém para cima, né? Então temos forças para cima também. A gente vê pelo zoom ali do desenho que ela está apoiada. Se ela está apoiada, tem uma força normal. Se tem uma força normal, a gente tem que desenhar ela, que é a força que o apoio ali no cantinho da panela faz sobre a válvula. Então, a gente pode dizer força normal feita pelo apoio, exercida pelo apoio, que seria a tampa. Além disso, a gente tem a pressão interna da panela, feita pelo vapor, pelos gases que tem lá dentro da panela. E esses gases estão empurrando para fora, né? Se tem pressão, tem uma força equivalente. Pressão é força sobre área, força é pressão vezes área. Então, existe uma força dos vapores de lá de dentro da panela empurrando essa válvula para cima, para fora, que eu vou chamar de FV, força do vapor, que está relacionada com a pressão interna. Aí. E essas são todas as forças que agem sobre a nossa válvula da letra A. E é isso. Aí a gente vai para a letra B. Só para a gente se localizar, antes de ir para a letra B, o peso é M vezes G, né? A massa da válvula vezes a gravidade. A força atmosférica é a pressão atmosférica vezes a área. A força do vapor é a pressão interna vezes a área, só a normal, que a gente não tem fórmula, mas tudo bem. Porque a hora que os gases começarem a se agitar lá dentro, lembra que ele falou que essa válvula consegue se deslocar verticalmente? Então, ela consegue dar uma subidinha e desencostar da tampa. Então, não vai ter mais normal nessa situação. E aí, a gente vai para a letra B. Na letra B, ele fala que deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior, quer dizer, não pode ser menor do que 2P0, 2 vezes a pressão atmosférica. Por outro lado, os materiais de que é feita a panela são capazes de suportar uma pressão interna máxima igual a 3,5 PE, 3,5 P0, além da qual a panela explode. Por isso que todo mundo tem medo da panela de pressão. Qual deve ser a faixa de valores de massa eminho da válvula para que a panela funcione segundo as especificações? Então, quais são os valores de eminho que pode ter a massa dessa válvula para a pressão mínima ser 2P0 e a pressão máxima ser 3,5 P0? Então, a gente precisa de uma equação que relacione a pressão interna com a massa da válvula. A partir dessa equação, a gente substitui o valor mínimo e descobre uma massa mínima, substitui o valor máximo e descobre uma massa máxima, e aí a gente vai ter esses limites, ok?
Que equação é que a gente vai ter? Então, ó, já temos ali a força normal tendendo a zero, na situação em que o negócio está funcionando e a válvula dá aquela subidinha. E aí, a equação que a gente tem é basicamente a equação das forças da letra A para estar em equilíbrio, né, gente? Tem duas forças puxando para baixo, duas forças puxando para cima. No caso, uma, que é normal, a gente já viu que vai zerar. Então, a equação que a gente vai montar é basicamente a equação do equilíbrio dessa panela. Do equilíbrio das forças, que a força resultante vai ser zero quando ela estiver em equilíbrio. Então, a força atmosférica mais o peso tem que ser igual à força do vapor. A força do vapor tem a ver com a pressão interna, que tem o valor mínimo e máximo que a gente falou ali. E o peso da válvula tem a ver com a massa, que é o que a gente quer relacionar. Então, a gente vai basicamente usar as três fórmulas que eu já tinha escrito ali nessa equação aqui das forças. E aí a gente vai chegar aqui. A pressão interna vezes a área é igual a pressão atmosférica vezes a área, mais a massa vezes a gravidade. Aí a gente tem possibilidades de resolver. Eu vou isolar a pressão interna. Acabei de pensar que não é o melhor jeito, mas eu isolei ela. Então eu passei a área dividindo, e aí vai ficar P0 vezes a área dividido pela área, vai sumir a área, mas a área continua embaixo do M e o G. Então vai ficar P0 mais M e o G sobre a área. E aí eu vou sumir com as forças daqui, porque eu já usei isso. E aí eu vou usar essa equação que eu acabei de descobrir, pressão interna igual a pressão atmosférica mais massa vezes gravidade dividido pela área, para o valor mínimo, que é 2P0, depois para o valor máximo, que é 3,5P0, vou descobrir a massa para cada situação, e aí eu vou escrever esse intervalo. Então vamos lá, vou começar pelo valor mínimo, que é a pressão interna sendo 2P0. Então vai ficar 2P0 igual P0 mais mg sobre A. 2P0, eu vou pegar o P0 que está para a direita e passar para o lado esquerdo da equação como menos P0. 2P0 menos P0 dá P0. E aí eu já peguei a área e passei multiplicando, ficou P0 vezes a área igual a massa vezes a gravidade, eu quero a massa. Então a massa vai ficar P0 vezes a área dividido pela gravidade. Essa é a menor massa que tem que ter a nossa válvula. Vamos para a maior massa agora, a pressão sendo 3,5P0. Então vai ficar 3,5P0 igual a P0 mais mg sobre a área, eu vou fazer a mesma coisa. Passo o P0 para o outro lado negativo, vai ficar 2,5P0, multiplico pela área, passo a gravidade dividindo. Então, a maior massa que pode ter a nossa válvula é 2,5P0 vezes a área dividido pela gravidade. Como é que eu escrevo isso, né? Como uma resposta bonita. Vou escrever ali embaixo. Então, a massa tem um valor mínimo e um valor máximo. Então, ela está entre um valor e o outro. Um valor é menor do que a massa e esse valor é menor do que o outro valor máximo. E aí, menor ou igual porque tem os limites, né? Então, ele pode ser 2P0, mas não pode ser menor. E ele pode ser 3,5P0, mas não pode ser maior. Então, os valores de massa que eu vou substituir aqui na minha montagem dos limites de massa, antes, então, o menor valor que ela pode ter é P0A dividido por G, e o maior valor que ela pode ter é 2,5P0A dividido por G. E é isso. Essa é a nossa resposta escrita de um jeito muito bonito. Isso é a letra B. Calma, ainda não acabamos, ainda tem a letra C. Então, vou sair da frente aqui e vamos apagar para a gente fazer a letra C. Na letra C, ele fala para a gente supor que a panela está vedada. Então, quer dizer, não está saindo ar nem entrando ar, está fechadinha ali dentro. Ela está sobre a chama de um fogão e dentro dela está completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor de água, totalizando N mols de gás, que pode ser considerado ideal. Nesse momento, a pressão interna é P1 e a energia cinética média das moléculas do gás é E1. Ao longo de mais algum tempo, com a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética média das moléculas para um valor de E2, que é 10% maior que E1. Então, quer dizer, o E2 é o E1 mais 10%, então é 100% mais 10%. Então, ele é 110% do E1. O E2 é 110% do E1. E ele quer saber a razão entre o valor da pressão interna no instante final e o valor inicial. Quando ele fala de energia cinética média das moléculas do gás, ele está falando da agitação das moléculas do gás. A agitação das moléculas tem a ver com qual variável de estado do nosso gás ideal. A agitação das moléculas tem a ver com temperatura. Então, quando ele fala que tinha uma certa energia inicial, era uma temperatura inicial. E quando ele fala que a energia final é 110% da inicial, significa que a temperatura final é 110% da inicial. Então, a temperatura final, 110% é a mesma coisa que 1,1. E quando a gente fala de algo, por cento de algo é uma multiplicação. Então, o T2, o T final, é 1,1 vezes o T1. É 110% do T1. E como ele quer que a gente fale a razão, a divisão entre P2 e P1,
A gente precisa de uma equação que relacione P2 com outras grandezas de estado do nosso gás e uma outra equação que relacione P1 com essas outras grandezas de estado, a gente precisa das mesmas grandezas para a gente achar uma relação entre elas. A gente sabe que tem uma relação entre temperaturas e a gente sabe que a nossa panela estava perfeitamente vedada e esse gás ocupando todo o volume dela. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo que conforme esquenta, o volume não muda, porque é o volume da própria panela, o volume é constante, o volume é o mesmo. Então, é como se estivesse acontecendo aí uma transformação isovolumétrica, sem mudar o volume. E a gente tem dois jeitos de pensar nisso. Usando o pivot-pivotó, cortando o volume, beleza? Ou a gente pode pensar nisso usando a equação dos gases ideais, que na verdade é a mesma coisa, né? O pivot-pivotó vem da equação dos gases ideais, então eu vou fazer a partir da equação dos gases ideais, que é o PVNRT. Lembra o PVNRT? P1 vezes o volume 1, que é o mesmo do outro, por isso que eu deixei só V, igual a N, que é o número de mols, que ele falou E não ali, mas poderia colocar um N, tudo bem, vezes R, que é a constante universal dos gases lá, vezes o T1, que é a temperatura que eu chamei de T1, mas tem a ver com a energia E1. E aí, na situação 2, a gente tem P2 vezes V igual a NRT2, que é 1,1 T1. E aí, como ele quer P2 sobre P1, eu vou mudar a ordem para já dividir uma equação pela outra direto bonitinho aqui. E aí, como o volume era o mesmo, eu posso cortar, o número de mol não mudou, eu posso cortar, o R é uma constante, então eu posso cortar também. E aí, P2 sobre P1 vai ficar T2, que é 110% de T1, lembra? Então, vai ficar 1,1 T1 dividido por T1, corta o T1. E aí, para terminar este exercício finalmente, a gente chega que P2 sobre P1, então, é igual a 1,1, que é o que sobrou. E é isso, gente. Essa é a resposta da letra C. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente volta com a terceira questão. Continuem acompanhando.